Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Herria, sejam bem-vindos ao canal. E galera, é o seguinte, vamos começar aqui com um quadro novo aqui no canal, tá? Falando sobre ativos da Bolsa tradicional, a Bolsa brasileira, que é aquela que eu mais estou operando, que é aquela que eu mais tenho experiência e tudo mais. E vamos falar agora sobre análise de gráficos semanais, tá? No final de semana, sábado, domingo, vou postar esse vídeo aqui, vou começar a postar com mais frequência vídeos semanais, né, de final de semana, analisando gráficos temporais maiores e também não só para position, tá, pessoal? Também vou comentar nesses vídeos os ativos que estarei de olho durante a próxima semana, uma lista de ativos, vou compartilhar essa lista de ativos com vocês, que estarei de olho durante a semana para tomar possíveis posições, tanto para position quanto para swing trade e até para day trade em ações, beleza? Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de verificar sua qualificação aqui no canal, deixar o seu like, um comentário chuchu e vamos lá, pessoal. Antes de falar desses ativos, eu já tenho alguns ativos aqui para comentar com vocês, eu quero compartilhar a minha tela, muito bem. E vamos ver como é que tá aqui os principais gráficos, os principais ativos e índices do nosso mercado. Começando aqui pelo Ibovespa, nós tivemos aí uma alta no Ibovespa semanal, né? Um gráfico que ele subiu bem 3% aí de alta. Eu não sei porque que aqui tá 0,05, mas enfim, ele subiu bem durante essa semana. Estranho, ele travou aqui, mas enfim. Ele subiu bem durante essa semana, 3,18%, e nós vemos aí uma continuidade do padrão de alargamento que eu venho falando já há vários dias e várias semanas até sobre esse padrãozinho de alargamento, vem dando continuidade, sentiu a média de 20 aqui, dando uma resistência no preço, mas o padrão tende a continuar, ele tende a vir buscar aqui pelo menos a banda superior de Bollinger por enquanto, tá? Isso não é uma previsão, eu tô só lendo o que o gráfico está me apresentando até o momento e também vendo qual que é a maior probabilidade de acontecer, o que vai acontecer, uma alta, uma baixa, né? Num longo prazo, já que aqui a gente está vendo o gráfico semanal. A probabilidade maior é que ele continue esse movimento de alta, beleza? Isso o Ibov. Já o índice futuro, a gente pode ver a mesma figura, o mesmo padrão de alargamento, topos maiores, fundos cada vez menores. Diferente do Ibov, o índice futuro chegou a dar uma perdida no fundo, mas logo na semana seguinte recuperou e tem a média de 200 e a média de 20 aqui para testar o índice futuro. Pode dar uma engasgada nessa região aí dos 113.500, 115 mil pontos, mas a tendência continua sendo de alta aí para o índice futuro. Tendência de alta não, né? O viés agora é de alta, a tendência é uma tendência indefinida, uma tendência consolidada no padrão de alargamento aí, fazendo cada vez movimentos mais amplos e erráticos, tá bom? Não tem tendência de alta, não tem tendência de baixa. Temos uma maior probabilidade de continuar o movimento de alta nas próximas semanas, tá? Não quer dizer que semana que vem vai subir, tá, pessoal? Esquece essas previsões imediatistas, tá? Esquece essas análises mais imediatistas, tá? A gente não tem como afirmar, ninguém tem como afirmar isso. Nós estamos apenas analisando as probabilidades aqui. Doletinha, dólar futuro, também gosto de ver o dólar frente ao real, né? E o dólar futuro deu uma ensaiada de recuperação aqui bem interessante no gráfico semanal, mais interessante ainda no gráfico lá diário, só que sentiu a média de 200, sentiu a força e a inclinação da média de 21 e começou a afundar, caiu forte, da mesma forma que subiu forte, vem caindo muito forte aqui, tá em uma região de suporte bastante importante aqui nessa região dos 4.730 aproximadamente, tá? E para baixo tem mais um suportinho aqui em 4.650, que é basicamente aí os pavios que se formaram dessas 3 semanas aqui entre no comecinho de abril, né? Do dia 4 até o dia 18 de abril, beleza? Tendência para o dólar. Dólar no gráfico semanal tá evidentemente aí para mim tendência de baixa.
a gente já pode dizer sim que o dólar está em tendência de baixa já há algum tempo, né? Ele já ativou aqui, ó, um pivô bem amplo há algumas semanas, tá sendo desenhado esse pivô desde o ano passado e ele engatou essa tendência de baixa. Perdendo essa região do 4.650, ele pode vir até aqui os 4.375, tá? Isso daí num período também um pouco mais longo. O DI futuro, vamos ver o DI futuro. DI futuro que está aí em uma tendência de alta bastante forte, muito forte também, já há bastante tempo, desde o ano passado, acompanhando inclusive a média de 8 períodos. Olha só, faz mais aí de um ano praticamente, né? A última vez que o DI encostou na média de 21 foi em fevereiro do ano passado, pessoal, faz mais de um ano. Aqui eu acho que ele não chegou a encostar, ó. Aqui ele não chegou a encostar. Faz mais de um ano que o DI não encosta na média de 21 períodos, tá? É muita força compradora e continua aí com essa força por enquanto. A gente vê que a inclinação das médias começou a dar uma lateralizada, apontar um pouco mais para a horizontal. Isso indica uma perda daquele ímpeto, né? A força compradora tirou o pé do acelerador, mas por enquanto continua viva aí e o DI continua em tendência de alta. É o que dá para se imaginar, portanto, é que ele continuará subindo, tá? Temos aí uma região importante aqui nos 15, tá, pessoal? 15,25 mais ou menos, uma região importantíssima aí de resistência para o DI. Não gostaria que ele fosse até lá, mas é o que nós temos por enquanto, beleza? Petrinha, vamos ver aí, Petro, Vale e o índice financeiro, que são os dois ativos e o índice mais importante aí para o nosso mercado. Petrobras caiu forte essa semana, 4,76%, uma baita queda, depois de tentar aí romper região de topo, né? Isso porque ela também pagou bastante dividendos, então teve aquele ajuste no preço da Petro, né? Deixa eu ver, ó, o gráfico ajustado tá assim, ó, tá mais interessante o gráfico ajustado, ó, como é que se deu, né? E aí a gente observa que pelo gráfico ajustado, diferente do gráfico real mesmo, né? O gráfico real teve um rompimento falso aqui e agora ela tende a vir perder os 29 e 21 aqui. No gráfico ajustado, olha só que interessante, né? Ela fez também um padrão de reversão, tem um fechou fora, fechou dentro aqui, e ela pode retornar pelo menos até os 29 e 22 aqui, que vai dar basicamente lá naquela região de suporte que a gente viu no gráfico sem ajuste, tá? E aqui vai estar mais ou menos casando com a média de 8 períodos. Isso se não vier para os 27,50. De qualquer forma, tanto num gráfico quanto no outro, Petrobras está apontando aí para uma tendência de alta mas precisando e indicando uma correçãozinha. Rodrigo, dá para se apostar na venda da Petrobras? Até dá. Eu não gosto. Eu não gosto de operar contra a tendência. Eu gosto do que é fácil e vocês vão ver. Eu espero que daqui para frente eu postar vídeo com mais frequências e tudo mais. E vocês vão ver o tipo de trade que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de trade fácil, pessoal. Eu gosto de pegar a grana quando tá ali todos os astros alinhados, sabe? Por enquanto, Petrobras, para mim, tendência de alta, mas apontando uma possível correção. A Vale ela já tá mais embolada, né, pessoal? A Vale ela não tá com um gráfico tão bonito. A gente vê as médias menores se cruzando para cima e para baixo o tempo inteiro aqui na Vale. A média de 20 está levemente inclinada para cima, mas nada que em um dia de queda, 2 dias de queda, uma semana de queda, ela não possa reverter, visto principalmente porque ela é uma média aritmética, né? Então algum período aqui para trás vai sair, se for um período de um candle de alta mais forte, coisa assim, ela já pode reverter. Enfim, tá embolado, não tem uma tendência clara a Vale. Então, quando não tem essa tendência clara, eu prefiro ficar de fora.
tivemos aqui um big up gigantesco da Vale, tivemos uma queda enorme, uma alta enorme, enorme que eu falo, pessoal, é aqui em torno de 43% de queda, é muita coisa. Depois nós tivemos 74% de alta, agora estamos tendo aí mais 30% de queda, quase 25, 30%. Ele tá tentando engatar um pivô aqui, armar um pivô de alta, mas ainda não tá conseguindo. Eu acredito particularmente que a Vale vai ficar um pouco lateralizada aí nesse range durante boas semanas, bons meses aí, até acumular força para romper para cima, caso ela queira romper, tá? E o índice financeiro, pessoal, o índice financeiro que é bastante importante, ele corresponde aí a praticamente 40, 50% do volume da movimentação do índice Bovespa em si, tá? Então eu gosto bastante de analisar o índice financeiro. Índice financeiro continua também no padrão de alargamento, assim como o Ibov, assim como o índice, né? Terceira semana consecutiva de alta. Temos aí barreiras importantes para o IFNC para a próxima semana já, que é a média de 200 aqui. Já estamos, como eu acabei de falar, 3 semanas consecutivas de alta e temos sim essa barra importantíssima aqui preta, essa barra de queda, tá? Que precisa ser neutralizada, precisa ser rompida e ainda não foi. Então, tem aí uma resistência bastante importante, além, obviamente, aqui dos 10.865 pontos. Bastante resistência na frente aí do IFNC, mas como a tendência de alargamento, ele tende a romper essa resistência, não digo essa semana, mas quem sabe semana que vem. Quem sabe essa semana é uma semana de contração de movimento, para a semana que vem voltar a explodir novamente, a gente não sabe, mas de uma forma ou de outra, ele tende a continuar esse padrão, vindo pelo menos a buscar aqui a região dos 11.540, tá? Até que o mercado resolva mudá-lo, essa é a minha visão. Tá? E quais ativos aí que estão chamando a minha atenção? Bom, essa lista que está aqui na minha esquerda, pessoal, eu vou passar para vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá? Da planilha do Google lá, com essa listinha completa. Essa lista estão incluídas ações aí para o gráfico semanal, diário e intradiário, tudo misturado. São as ações que mais estão chamando a minha atenção neste momento para a próxima semana, beleza? E são elas e só elas que eu vou estudar e acompanhar e buscar oportunidades durante a próxima semana. Isso já reduz bastante o meu foco, eu já fico focado mais nelas, eu já não fico tão disperso caçando ativos. Não, é essa lista, eu vou, se aparecer algum sinal, vai ter que ser nelas, porque são elas que estão mais fortes no momento para mim, dentre uma gama grande de ações aí e de ativos que eu estudo toda semana, tá? Já identifiquei que nessa semana são essas as que estão mais fortes e as que estão com potencial maior de um movimento continuar sendo altista, um movimento explosivo para cima, enfim, tá bom? Bom, e agora, pessoal, o primeiro ativo que eu quero comentar com vocês é BKBR. BKBR, ele tá fazendo aí um padrão bastante interessante, na minha opinião. Vem sofrendo muito desde o ano passado, né? Chegou a cair mais de 60%, fez uma recuperação bem forte de 60%, caiu 28% e já subiu 40% novamente. Então, BKBR, tenha ciência de que nós estamos aqui falando de um ativo extremamente volátil, com movimentos muito amplos, e aí a gente tem que pesar um pouco mais o tamanho da nossa mão. Quando temos ativos bastante voláteis como o BKBR, a gente geralmente costuma entrar com uma mão mais leve para que, caso venha um stop loss, ele não machuque tanto assim, ele não saia do controle de gerenciamento financeiro nosso, beleza? Aí cada um tem que fazer os seus estudos, calcular os seus gerenciamentos. Isso daqui não é recomendação de compra ou venda, mas é um ativo que estou de olho para a próxima semana, olhando sim, esse sim, o gráfico semanal. Aliás, todos que eu for falar aqui, eu estou olhando o gráfico semanal, então eu estou pensando aí em um longo prazo, tá? Mudei aqui o tipo de candle para candle Heikin Ashi, gosto bastante desse tipo de candle Heikin Ashi.
Não sei se vocês gostam, não é todo mundo que é familiarizado com esse candle, mas eu gostei bastante, tá? A gente tá vendo aqui então uma perna muito forte de alta, uma correção e agora começou aí um repique. Esse repique eu poderia já ter entrado essa semana, não entrei porque não vi essa oportunidade, mas como ele quase não andou essa semana, né? Ele fez um candlezinho bem aqui de indefinição e tudo mais. Eu vou continuar ficando de olho, vou colocar pra mim, Rodrigo, tá? Eu vou colocar, isso não é para vocês fazerem, uma posição, uma ordem de compra aqui na ruptura da máxima da semana, no caso retrasadas, ok, pessoal? Vocês estão vendo esse vídeo aqui no dia 29, então nós temos semana passada e semana retrasada. Desse candle grande aqui, vou procurar entrar aqui perto dessa região. É uma região de resistência? Sim, é uma região de resistência. Poderia esperar romper essa resistência e fazer um pullback? Sim, poderia. Mas para mim, eu acho interessante uma compra aí, tá? O stop vai ficar bem longo, né? Um stop aí de 28%. Então eu vou entrar com uma mão mais leve para mim, tá? E vou buscar aí um alvo amplo. Aparentemente eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui uma parcial no 161,8 de todo esse movimento aqui, tá? Que vai ficar aqui em 10,45. Então 10,45 eu vou colocar minha parcial e o restante da posição, a partir do momento que pegar a parcial, jogo o stop no 0 a 0. O restante da posição eu vou carregando enquanto a tendência continuar sendo de alta. Não que ela é ainda. Isso daqui não é uma tendência de alta ainda. A gente está aí tentando pegar uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. É uma tentativa de reversão, então uma operação bem mais arriscada do que entrar só a favor da tendência, tá? Mas é menos arriscado do que entrar contra a tendência. Fazer um trade, por exemplo, de retorno à média, por exemplo, eu acho uma coisa bem mais arriscada do que esse tipo de trade, tá? Além disso, a gente tem basicamente aqui também o Joy de Napoli, que foi acionado essa semana, mas como o gráfico não andou, tá permitindo que seja acionado também na próxima semana que nós vamos entrar. Então, BKBR é um ativo que chama a atenção. Um outro ativo que chama bastante atenção para mim é Eneva, tá? Eneva 3 é um ativo que está ficando bem interessante. Ele teve aqui uma correção aí relativamente alta de 40%, mas comparado com o movimento de alta, ela acaba até sendo comportada, vamos dizer assim. E agora o ativo está começando a querer engatar força de novo, ele está começando a querer pegar a tendência de alta e voltar a subir. A gente vê que a média de 21 já começa a querer inclinar para cima, as médias já estão alinhadas, as três médias que a gente gosta de usar já estão alinhadas, apontando para cima também, tá? E ele está respeitando a região da média de 21, querendo armar um pivôzinho aqui. Vou ficar de olho em Eneva, cuidado pessoal, porque a Eneva, na verdade, ela também está em uma região de resistência, tá? Só que ela está em uma região de resistência até um pouco mais forte do que BKBR, porque aqui em cima, ela quer pelos 18,60, 19 reais, a gente tem aí uma resistência fortíssima de Eneve, tá? Então tem essa questão aí Eneve que BKBR não tem, beleza? Mas é um ativo também que chama bastante a minha atenção, estarei de olho para o gráfico semanal em Eneve. Outro ativo, PRNR3, pessoal, um ativo mais desconhecido, um ativo que tem um problema bastante importante, tá? Que é a questão de liquidez. O volume financeiro negociado nesse ativo aqui é baixo, tá? Então é um ativo que eu peguei exclusivamente para operar o gráfico semanal. E esse ativo ele também está formando aqui aquele famoso Joy de Napoli, né? Olha só, a gente está vindo de uma tendência de baixa, ele fez aqui um padrãozinho do Joy de Napoli, rompendo a máxima desse candle aqui, no caso desse candle Heikin Ashi, eu entro na ponta compradora também, isso também não é recomendação, tá pessoal?
Rodrigo, por que você gosta de Kendo Heikin Ashi? Porque ele é mais simples de identificar tendência, ele suaviza um pouco o movimento, ele tira aquela parte errática, o ruído do gráfico de candle. É lógico que você tem os pontos negativos também, mas eu gosto muito porque ele suaviza isso. E que pontos negativos podem ser esses? Por exemplo, se você gosta de estudar padrão de candle, martelo, bebê abandonado, enfim, você não vai conseguir estudar da mesma forma com Kendo Heikin Ashi, tá? Porque os padrões são outros. Tem padrões também, mas os padrões são outros. Ele geralmente ele é um pouquinho atrasado em relação ao candle, uma pouca coisa, pessoal. Lógico, se você não suavizar ele, você pode suavizar cada hora mais, né? O quanto você quiser, você consegue suavizar, e aí quanto mais você suaviza, mais a tendência fica clara, só que a reversão da tendência vai ficando cada vez mais atrasada, tá? Então eu gosto de deixar ele no padrãozão aqui, para mim já é suficiente, tá? E por fim, vamos ver, Home 3 também é um ativo que chama a minha atenção, Home 3. Essa semana foi uma semana aqui que pelo Kendo Heikin Ashi ela fez uma movimentação bastante interessante. Temos um candle amplo de força, tá? Essa sombra superior, pessoal, que o Kendo Heikin Ashi mostra, ela indica que teve uma força grande para cima, tá? Quando nós temos um pavio Heikin Ashi, um Kendo Heikin Ashi, onde a gente tem sombra superior ampla e não tem sombra inferior, quer dizer que a tendência, a força compradora está muito forte. Da mesma forma, ao contrário, se a gente tem um candle que tem uma sombra inferior muito grande e não tem sombra superior, a força vendedora está bastante forte. E aqui a gente tem uma força compradora entrando no ativo nesse momento, em que há uma briga entre médias, sim, tá? Há uma briga entre a média de 200 e a média de 20, cada uma apontando para um lado. Então existe essa briga, mas pode sinalizar aí uma reversão de tendência também dessa correção aí bastante grande que Home teve, né? Uma correção aí de 68%. No momento aí ele já chegou a subir 26%, mas para o gráfico semanal ele tem um alvo ainda bem amplo, uma possibilidade de subida bem ampla, Home 3, tá? Vou ficar de olho então nessas 4 ações essa semana para o gráfico semanal. As demais ações eu vou ficar de olho tanto para o gráfico diário quanto para o gráfico de intradiário para fazer day trade, mas é óbvio, se pintar alguma coisa a mais no gráfico semanal daquelas lá também, eu vou entrar, e depois que eu entrar, eu venho aqui e aviso vocês, beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de formato de vídeo. É um vídeo que hoje foi um pouquinho mais longo, para eu explicar um pouco mais para vocês a minha intenção, mas ele vai ser um vídeo aí, aparentemente, quero eu que ele seja mais curto, para não tomar muito tempo de vocês. Então coloca aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Com relação a gráficos diários, pessoal, operações de swing trade, eu também, quando tomar uma posição, vou comentar aqui com vocês. Todo dia eu pretendo fazer aí um vídeo de fechamento de mercado e também de pré-abertura, não sei o que vocês preferem, se vocês preferem que eu faça um vídeo de fechamento ou de pré-abertura, né? O de fechamento sairia aí no final do dia, pré-abertura de manhãzinho cedinho, enfim, preciso saber da opinião de vocês, e aí algumas oportunidades, alguns estudos que eu estou vendo para mim de swing trade, eu também compartilho com vocês, beleza? É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, até mais, valeu, falou, tchau, pessoal!